Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O voo 472 de Nova York para Los Angeles estava quase lotado, mas na primeira classe a atmosfera era tranquila, quase luxuosa. Os passageiros pareciam absortos em suas telas. Alguns folheavam jornais, outros dormiam tranquilamente. Entre eles Amelia Carter, uma elegante mulher negra na casa dos 40, trabalhava em seu laptop, concentrada, calma, e irradiando serenidade e confiança. Do outro lado do corredor, Jonathan Whitmore, um empresário influente porém arrogante de 50 anos, tomou um gole de café e folheou uma revista de finanças. Seus olhos pousaram em Amélia e um arrepio de desdém percorreu sua espinha. O que ela está fazendo aqui? Pensou, convencido de que ela não merecia seu assento de primeira classe. Jonathan se levantou, ajeitou o paletó e se aproximou de Amélia, com um sorriso forçado no rosto. Com licença, senhora, começou ele com um tom que pretendia ser educado, mas já revelando irritação. Este assento é reservado para passageiros premium. A senhora deveria se sentar em outro lugar. Amélia olhou para cima, calmamente colocou as mãos no teclado e respondeu com uma voz suave, mas firme. Senhor, eu paguei por este assento. Este é o meu lugar. Um silêncio se instalou. Jonathan, atordoado pelo silêncio que não conseguia romper, sentiu seu orgulho ferido. Balançou a cabeça, incapaz de aceitar ser resistido daquela forma. Eu aconselho você a... Ele começou, mas as palavras morreram em sua garganta porque Amélia estava olhando diretamente em seus olhos, sem medo, sem agressão. Apenas com uma determinação silenciosa que o deixou desconfortável. Os passageiros começaram a notar a tensão. Alguns lançavam olhares preocupados, outros discretamente sacavam seus celulares. Jonathan sentiu todos os olhares sobre ele. E pela primeira vez em muito tempo, o homem acostumado a impor sua vontade sentiu que não estava mais no controle da situação. O voo mal havia começado, mas Jonathan Whitmore já estava prestes a aprender que arrogância e preconceito podem levar a humilhações inesperadas e, às vezes, a revelações ainda mais inesperadas. Jonathan Whitmore não conseguiu mais conter a frustração. Sentou-se ereto na cadeira com o rosto corado e respirou fundo antes de se dirigir a Amelia Carter pela segunda vez. Escute-me com atenção, senhora, disse ele, tentando manter o tom autoritário, mas tremendo um pouco. A senhora precisa entender que estes assentos não são para todos. Existem regras, e você... Amélia levantou os olhos do computador e encontrou o olhar dele, calmo e confiante. Senhor Whitmore, entendo suas preocupações, mas eu paguei por este assento. Tenho todos os documentos necessários. Este é o meu assento. As palavras eram simples, educadas, mas cada sílaba carregava um pesado peso de firmeza. Jonathan sentiu o sangue ferver. Estava acostumado com pessoas se rendendo à sua autoridade, sem serem enfrentadas com tanta calma. Os comissários de bordo, alertados pelos sussurros e pelo tom de voz de Jonathan, aproximaram-se silenciosamente. Emily Harper, a chefe da recepção, tentou apaziguar a situação. Senhor Whitmore, vamos verificar a reserva. Por favor, mantenha calma. Jonathan olhou para ela visivelmente irritado. Estou calmo, senhorita. Só estou cumprindo as regras. No entanto, sua voz revelava sua raiva. Ao redor deles, vários passageiros assistiam à cena. Alguns sacaram seus celulares, curiosos para filmar o confronto, outros cochichavam entre si. A atmosfera na cabine estava mudando. A calma elegante da primeira classe se transformava em tensão palpável. Amélia, porém, não se mexeu. Fechou o laptop levemente e colocou as mãos nos joelhos, com um sorriso quase imperceptível no rosto. Se quiser verificar minha reserva, vá em frente. Não tenho nada a esconder. Jonathan sentiu seu orgulho se estilhaçar. Cada segundo da calma de Amélia era como um desafio silencioso que ele não sabia como enfrentar. Tentou levantar a voz, mas o som da sua própria voz de repente pareceu ridículo. Os murmúrios dos passageiros ao seu redor só aumentavam seu desconforto. Ele mal sabia que esse breve momento de confronto era apenas o começo de uma jornada que o colocaria cara a cara com sua própria arrogância, e uma revelação que ele nunca imaginou. O voo prosseguiu, mas a tensão entre Jonathan e Amélia tomou conta de toda a primeira classe. Jonathan, incapaz de lidar com a atitude impassível de Amélia, fervia por dentro. Nervosamente batia o jornal no assento e olhava ao redor com fúria, procurando por aliados entre os passageiros. Amélia, por sua vez, continuou trabalhando em seu laptop. Cada tecla pressionada era metódica, pontuada por uma calma quase hipnótica. Ela não olhou para Jonathan, não respondeu aos seus olhares hostis,
mas cada um de seus gestos parecia afirmar silenciosamente: eu não vou desistir. Jonathan, frustrado com esse silêncio implacável, tentou levantar a voz. Você não entende? Não se trata só de dinheiro. Amélia finalmente olhou para ele, encarando-o com uma calma que o perturbou. Sr. Whitmore, entendo seus argumentos, mas isso não muda nada. Eu paguei por este assento. É legal e correto. O contraste entre a serenidade dela e a raiva visível de Jonathan era gritante. Cada palavra que Amélia dizia era um espelho de sua paciência diante da arrogância dele. Os passageiros ao redor estavam cativados, alguns trocando olhares incrédulos. Emily Harper, a recepcionista-chefe, passou por Jonathan novamente. Sr. Whitmore, lembro que devemos manter a calma para a segurança de todos os passageiros. Estou calmo, respondeu Jonathan, mas seu tom revelava exatamente o oposto. Amélia, por outro lado, não se moveu um centímetro. Sua calma parecia quase irreal, e a cada minuto que passava, a tensão de Jonathan aumentava. Seu rosto se contraiu ainda mais e suas mãos, que ele pensava estarem apoiadas com confiança no encosto do banco, tremiam levemente. Naquele exato momento, Jonathan percebeu algo que nunca havia experimentado antes: sua autoridade. Sua posição social e seu dinheiro não eram páreo para a dignidade serena de uma mulher determinada e segura de si. E essa percepção, embora sutil no início, estava começando a corroê-lo por dentro. O voo ainda não estava nem na metade, mas Jonathan já pressentia que aquele confronto marcaria o início de uma humilhação que ele jamais imaginara. E Amélia, sem sequer levantar a voz, havia assumido o controle da situação. O murmúrio dos passageiros da primeira classe aumentava cada vez mais. Alguns discretamente sacaram seus celulares para filmar a cena, enquanto outros trocavam olhares preocupados ou de desaprovação. Cada movimento de Jonathan era observado, analisado e julgado. Jonathan sentiu os olhares de todos sobre ele. Seu orgulho estava se transformando em pura frustração. Ele ergueu as mãos como se quisesse mostrar que estava certo, mas cada movimento parecia acentuar seu ridículo. Uma passageira sentada perto da janela sussurrou para sua vizinha: ele está falando sério? Ele acha mesmo que pode fazer ela se mexer? Jonathan, ouvindo esses sussurros, sentiu sua raiva aumentar ainda mais. Tentou levantar a voz. Você não percebe com quem está falando. Amélia, sem levantar a voz, respondeu calmamente. Sr. Whitmore, eu entendo perfeitamente. E vou ficar aqui porque paguei por este assento. O contraste era impressionante. Jonathan, vermelho de raiva e tremendo por dentro, Amélia, calma, serena, em completo controle da situação. Cada palavra que ela dizia era como um lembrete silencioso de sua impotência. Emily Harper, a recepcionista-chefe, aproximou-se mais uma vez para tentar acalmar Jonathan. Sr. Whitmore, peço que permaneça sentado e respeite nosso passageiro. Qualquer interrupção poderá resultar em sanções. Jonathan se inclinou em sua direção, furioso. Mas, você não vê que isso é absurdo? Emily cruzou os braços e olhou para ele firmemente. Não, Sr. Whitmore. É o senhor quem está atrapalhando o voo. Ao redor deles, alguns passageiros começaram a sussurrar entre si sobre a arrogância de Jonathan e a calma impressionante de Amélia. Uma tensão elétrica pairava no ar. Jonathan sentiu que estava perdendo o controle não apenas da situação, mas também da percepção que os outros tinham dele. A cada minuto que passava, sua frustração se tornava quase insuportável. Mesmo assim, Amélia não se abalou. Continuou a digitar no computador, imperturbável, como se o mundo inteiro pudesse desabar ao seu redor e isso não importasse. Jonathan aos poucos percebeu que aquele confronto não era apenas uma afronta ao seu ego, expunha sua própria fraqueza e arrogância. E o pior de tudo, pensou, era impotente diante daquela mulher que ele erroneamente considerava inferior. À medida que o voo avançava, a tensão entre Jonathan Whitmore e Amélia Carter atingiu o auge. Jonathan, corado de raiva e incapaz de entender por que Amélia não cedia, sentiu a paciência se esvaindo. Ele se levantou abruptamente, atraindo a atenção de todos os passageiros. Sente-se, gritou ele com a voz pretendendo ser autoritária, mas revelando sua turbulência interior. Você não sabe com quem está falando. Amélia ergueu os olhos calmamente, sem tirar os olhos da tela por mais de alguns segundos. Sua voz permaneceu calma, mas cada palavra ressoava com força. Sr. Whitmore, estou ouvindo. Mas lembro que este assento legalmente me pertence. Sua raiva não muda nada. A cabine inteira prendeu a respiração. Os murmúrios ficaram mais altos, os passageiros trocaram olhares surpresos, alguns discretamente gravando vídeos com seus celulares. Jonathan sentiu a vergonha começando a invadir seu orgulho, mas se recusou a admitir.
Ele apontou um dedo acusador para Amélia. Você ousa me desafiar? Acha que pode me humilhar? Amélia, impassível, olhou para cima e respondeu. Não estou tentando humilhá-lo, Sr. Whitmore. Só estou tentando ser respeitado, como qualquer outro passageiro aqui. Naquele momento, Jonathan sentiu uma raiva incontrolável crescer dentro de si. Cada olhar de um passageiro parecia julgá-lo, cada sussurro amplificava sua humilhação. Ele gaguejava argumentos confusos sobre respeito e regras, mas nenhum parecia coerente. Amélia, por sua vez, não pestanejou. Ela representava uma calma absoluta, e essa calma deixava Jonathan ainda mais furioso. Emily Harper, a recepcionista-chefe, deu mais um passo à frente, dessa vez com uma firmeza que ele não pôde ignorar. Sr. Whitmore, ordeno que permaneça sentado. Quaisquer novos distúrbios serão reportados às autoridades. Jonathan, incapaz de conter sua fúria, rosnou. Vocês estão todos contra mim. Amélia, sem qualquer animosidade, respondeu. Não estou contra você. Só vou ficar no meu lugar. Aquela simples palavra, fique no meu lugar, ecoou pela mente de Jonathan como o estrondo de um trovão. Pela primeira vez, ele sentiu que sua arrogância, seu senso de superioridade e seu preconceito haviam fracassado. Ele foi confrontado com uma verdade que nunca havia considerado. Seu poder e influência não tinham poder sobre Amélia Carter. O confronto estava completo. Jonathan Whitmore, um homem acostumado a impor sua vontade em todos os lugares, estava reduzido a um estado de frustração e impotência diante de uma mulher calma e determinada, no silêncio quase total da cabine, que o observava com fascínio. A tensão na cabine só aumentava. Jonathan Whitmore, ainda de pé, sentia as mãos tremerem levemente enquanto tentava manter uma aparência de autoridade. Todos os passageiros agora o olhavam abertamente, alguns com espanto, outros com desaprovação. Os celulares continuavam a filmar, capturando cada momento de seu comportamento arrogante. Emily Harper, a recepcionista-chefe, abordou-o com uma mistura de firmeza e profissionalismo. Sr. Whitmore, para a segurança de todos os passageiros, peço que se sente imediatamente. Qualquer interrupção adicional resultará em penalidades. Jonathan respirou fundo, tentando disfarçar sua raiva e constrangimento. Mas estou apenas aplicando as regras. Emily olhou-o diretamente nos olhos, imperturbável. Não, Sr. Whitmore. O senhor está atrapalhando o voo. Amélia, sentada calmamente, mal levantou os olhos como se dissesse, este é meu lugar, meu direito. E sua raiva não muda nada. Sua calma impassível acentuou a sombra de vergonha que começava a envolver Jonathan. Todos os passageiros na cabine agora percebiam claramente quem estava certo. Alguns murmúrios cruzaram a sala. Incrível. Ele é ridículo. Que paciência ela tem. Jonathan sentiu seu orgulho se esvair sob os olhares silenciosos e acusadores da Assembleia. Queria gritar, discutir, provar sua superioridade, mas nenhuma palavra encontrava seu lugar. Amélia não reagiu, não deu abertura. Seu silêncio era uma arma mais poderosa do que qualquer insulto que Jonathan já tivesse proferido. Ele finalmente se sentou, com os ombros tensos, sentindo o peso do fracasso. Em sua mente sabia que acabará de perder algo muito mais importante do que o controle da situação. Sua imagem, seu orgulho, seu ego. Compreendeu então que contra alguém como Amélia Carter, o poder da arrogância não significava nada. E no entanto ele ainda não sabia que a verdadeira humilhação, aquela que o marcaria para sempre, o aguardava após o pouso. O avião começou a descer em direção a Los Angeles. A tensão na cabine de primeira classe ainda era palpável, mas Jonathan Whitmore havia se resignado a permanecer sentado, com o rosto impassível e o olhar incerto. Cada movimento de Amélia Carter era observado com crescente frustração. Ela calmamente guardou o laptop, arrumou a mala e verificou os documentos do voo, ainda calma, ainda imperturbável. Jonathan, incapaz de desviar o olhar dela, sentiu uma pontada de dúvida invadir sua mente. Ele se perguntou pela primeira vez, quem é essa mulher de verdade? Como ela consegue se manter tão calma diante da minha autoridade? O avião finalmente tocou a pista. Os passageiros começaram a se levantar, juntando seus pertences, ansiosos para desembarcar. Amélia também se levantou sem pressa, e ajustou o casaco elegantemente. Jonathan sentiu uma estranha agitação no peito. Ele não conseguia deixar de acompanhar cada movimento dela. Ao descer do avião na pista, Jonathan viu algo que o paralisou. Uma multidão de fotógrafos e jornalistas estava reunida perto da ponte de embarque, com suas câmeras prontas para registrar a chegada de alguém. O coração de Jonathan apertou. Ele pensou que a atenção era para ele, um sinal de reconhecimento de sua importância. Mas quando Amélia apareceu na saída, todas as câmeras se voltaram para ela.
Os jornalistas a receberam com aplausos e sorrisos, segurando microfones e câmeras. Fotógrafos a fotografaram de todos os ângulos. Jonathan, sem palavras, sentiu seu mundo desabar. A mulher que ele tentará humilhar não era uma passageira comum. Cada passo que Amélia dava na pista era um lembrete cruel para Jonathan. Sua arrogância, preconceito e egoísmo haviam acabado de colidir com uma realidade que ele jamais imaginara. E o pior, pensou ele com uma mistura de vergonha e raiva, era que não tinha desculpa, e nenhuma maneira de reparar sua reputação diante daquela verdade nua e crua. Jonathan Whitmore ficou parado ali, incapaz de desviar o olhar. A multidão de repórteres e fotógrafos que cercava Amélia Carter era avassaladora, e todos os flashes das câmeras pareciam estar focados apenas nele, mas na pessoa que ele tentará humilhar. Enquanto ele tentava entender, o jornalista se aproximou com o microfone e disse: Senhora Carter, parabéns pela sua recente iniciativa na aviação e pelos seus programas de igualdade de oportunidades. O que você acha desse sucesso? Amélia, com a mesma serenidade que enfureceu Jonathan no avião, respondeu: Sinto-me honrada. Nosso trabalho é abrir portas e criar oportunidades para todos, independentemente de origem ou status social. É isso que me motiva todos os dias. Jonathan sentiu uma mistura de confusão e pânico tomar conta dele. A mulher que ele havia humilhado não era apenas rica e influente, ela era proprietário de uma grande companhia aérea, uma respeitada figura da mídia e filantropo. Tudo que ele tentou denegrir no avião nunca existiu, sua suposta inferioridade era uma ilusão construída por seu preconceito. Os passageiros que o filmaram no avião compartilharam os vídeos nas redes sociais. Jonathan olhou para o celular. As imagens de sua raiva, arrogância e tentativas de humilhar Amélia já circulavam por toda parte. Centenas de comentários denunciavam seu comportamento, alguns elogiando a paciência e a dignidade de Amélia. Cada flash da câmera, cada voz do repórter, cada comentário no celular era como um martelo atingindo seu orgulho. Ele percebeu então, dolorosamente, que sua tentativa de humilhação havia fracassado completamente e saído pela culatra. Jonathan sentiu uma mistura de amargura e vergonha crescer dentro de si. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se impotente. A mulher que ele julgara inferior acabará de lhe mostrar, sem uma única palavra agressiva, o poder da dignidade, da calma e do sucesso. O choque foi total. Jonathan Whitmore acabará de perceber que seus preconceitos e arrogância o levaram a se humilhar diante do mundo inteiro, e que o verdadeiro poder não residia em dinheiro ou status, mas no autocontrole e no respeito pelos outros. Na manhã seguinte, Jonathan Whitmore sentou-se em seu escritório com uma xícara de café trêmula. A tela do seu computador já exibia manchetes dos principais jornais e notificações de suas redes sociais. Seu coração apertou ao ler os artigos. Amélia Carter, uma pioneira na aviação e na igualdade de oportunidades. Primeira classe. Como Amélia Carter inspira o mundo. Um passageiro arrogante humilhado diante de uma mulher excepcional. Jonathan piscou, incapaz de acreditar no que estava lendo. Imagens de seu confronto no avião circulavam por toda parte, seu rosto zangado, sua postura rígida, seus gestos autoritários, e a paciência impecável de Amélia Carter, impassível, calma e no controle da situação. Colegas e amigos começaram a ligar para ele, alguns para criticar seu comportamento, outros para perguntar o que havia acontecido no avião. Jonathan gaguejou algumas explicações, mas nenhuma palavra pareceu suficiente para apaziguar o escândalo. Nas redes sociais, vídeos da cena viralizaram. Internautas elogiaram a dignidade e a calma de Amélia, denunciando a arrogância e o racismo implícito de Jonathan. Ele assistiu aos comentários com uma crescente sensação de vergonha. Que lição de humildade! Parabéns a essa mulher por sua incrível paciência. Da próxima vez, pense antes de julgar alguém pela aparência. Jonathan percebeu então que o mundo inteiro estava vendo a cena exatamente como ela havia acontecido e que sua imagem, sua reputação e seu ego haviam sofrido um golpe irreversível. Cada palavra, cada gesto que ele fizera para intimidar Amélia fora registrado e compartilhado, tornando-o vulnerável e ridículo. Pela primeira vez em décadas, Jonathan Whitmore sentiu um medo profundo. O de perder o respeito das pessoas ao seu redor e de finalmente perceber que seu orgulho e preconceito eram seus piores inimigos. Sentado sozinho em seu escritório, Jonathan Whitmore observava as notificações se acumularem em seu celular. Cada novo comentário, cada novo vídeo compartilhado nas redes sociais, reacendeu uma mistura de vergonha e raiva de si mesmo. Ele finalmente percebeu que sua tentativa de humilhação não só havia fracassado, como também se voltará contra ele, expondo sua arrogância e preconceitos aos olhos de todos.
Imagens de seu rosto vermelho de raiva no avião, seus gestos autoritários e suas palavras duras circulavam por toda parte. As pessoas o julgavam duramente e pela primeira vez em anos, ele se sentiu pequeno e indefeso. Jonathan se lembrava de cada momento no avião, a calma inabalável de Amélia, sua dignidade e sua paciência. Cada segundo de sua arrogância fora inútil diante da força silenciosa daquela mulher que ele queria humilhar. Ele entendia que sua percepção de superioridade era completamente falsa. Uma mistura de raiva, vergonha e arrependimento o invadiu. Ele se perguntou como pôde ser tão cegado por seu ego, seu dinheiro e seu status social, a ponto de tratar uma pessoa digna e respeitada como inferior. Percebeu que sua verdadeira humilhação não era a que infligiu a Amélia, mas a que estava infligindo a si mesmo com seu comportamento. Jonathan também compreendeu que, apesar de seus pedidos de desculpas internos e sentimentos de arrependimento, não havia como apagar a cena. O mundo inteiro a vira, e agora ele teria que conviver com essa lição cruel. Pela primeira vez, sentiu-se vulnerável, forçado a refletir sobre seus preconceitos e como julgava os outros. O poder e o dinheiro que ele há muito considerava superiores não podiam fazer nada contra a dignidade, paciência e coragem por Amélia Carter. E naquela manhã, Jonathan Whitmore entendeu que algumas lições, embora dolorosas, são inevitável e memorável. Jonathan Whitmore permaneceu sentado por um longo tempo, imerso em um silêncio pesado. Seu escritório, antes um local de controle e poder, agora parecia sufocante. Imagens e vídeos de sua arrogância no avião se repetiam em sua mente, e ele percebeu que sua reputação havia sido permanentemente prejudicada. Amélia Carter, por sua vez, continuou seu caminho com elegância e serenidade. Na mídia, ela foi celebrada por seu sucesso, sua visão e seu compromisso com a igualdade de oportunidades na aviação. Sua dignidade e paciência transformaram o que poderia ter sido uma humilhação em um triunfo silencioso, um exemplo inspirador para milhares de pessoas. Jonathan percebeu que havia aprendido da maneira mais difícil, uma verdade vital: o verdadeiro poder não é medido por dinheiro ou status social, mas a capacidade de manter o controle de si mesmo, a dignidade diante de provocações e ao respeito aos outros. Sua tentativa de dominar e humilhar havia sido um fracasso, mas lhe ensinara o valor da humildade e da força silenciosa daqueles que ele acreditava serem inferiores. Por vários dias, Jonathan refletiu sobre essa experiência. Cada vez que via um novo vídeo ou artigo sobre Amélia, sentia a amargura do seu erro, mas também um profundo respeito por aquela mulher que ele havia subestimado. Por fim, ele percebeu que algumas lições só podem ser ensinadas por meio da experiência direta e que a humildade é muitas vezes o caminho mais difícil, mas mais poderoso, para a verdadeira sabedoria. Amélia, sem jamais reagir à sua raiva ou arrogância, deixará Jonathan sozinho consigo mesmo, e aquele silêncio era mais instrutivo do que qualquer confronto. Na calma de sua vitória silenciosa, ela demonstrara que a verdadeira força reside no autocontrole, na dignidade e no respeito pelos outros. Jonathan Whitmore, pela primeira vez, sentiu a necessidade de mudar, não de ser admirado, mas de nunca mais se deixar guiar pelo orgulho e pelo preconceito. E essa percepção, embora tardia, marcou o início de uma transformação que ele jamais esqueceria.